Olá, Fortunados, tudo bem? Bem-vindo ao canal Minuto da Fortuna, o único canal que você fica rico a cada minuto. Nesse vídeo de falar sobre dividendos, como aposentar mais cedo. Obviamente que tem outras maneiras de aposentar, mas dividendos é uma delas. Você vai entender por que se fala disso aqui nesse canal. Valeu, aproveito para você seguir o nosso YouTube, dar um joinha aqui, isso ajuda a outros ouvintes, outros telespectadores a assistirem esse vídeo. Segue o nosso Instagram, segue o nosso Telegram, informações exclusivas lá. E desce o money! Vamos lá, dividendos, como se aposentar mais cedo, a gente está falando em longo prazo. Se você é aquele tipo de investidor que quer botar sua grana na renda variável, principalmente em ações que pagam bons dividendos, você está falando aí em longo prazo, 10, 20, 30 anos, que é mais ou menos o tempo de aposentadoria, concorda comigo? Na média, 35 anos, né? Então, se você vai investir na bolsa, ou se você já começou a investir e está sabendo dessas teorias que a gente vai falar aqui agora, você vai se aposentar recebendo dividendos, porque as empresas que você está investindo estão te pagando lucro, estão te pagando dividendos. Isso gera uma remuneração mensal, que é mais ou menos um paralelo ao que a gente está falando de aposentadoria. Você recebe um mensal, você pode receber esse mensal de mês a mês, a cada trimestre, mas se você parcelar isso como se fosse em 12 meses ou como se fosse um recebimento anual e você recebe essa grana para você gastar durante o ano, é mais ou menos como se você estivesse se aposentando mesmo só com dividendos. Escolha empresas que têm um bom dividend yield. Essa palavra americana é mais ou menos a tradução de bons lucros, ok? Bons dividendos quer dizer bons lucros, qual é o percentual que ela te paga por ano, e aí tem empresas que pagam anualmente, trimestralmente, semestralmente ou mensalmente esse percentual, mas sempre é um cálculo anual, né? Obviamente, até porque ela faz a contabilidade dela anualmente, qual foi o lucro que ela teve no ano, então ela vai pegar parte desse lucro, 25% é obrigada a dividir entre os acionistas, e você é um deles, se você está investindo em alguma dessas empresas, e aí você recebe um percentual, e você vai ver quanto é. Se você entrar nesse canal aí, é um canal muito legal, um site Fundamentos, do jeito que está escrito aí, .com.br, é um dos sites, existem outros. Lá você vai e bota o nome da ação, vou dar um exemplo aqui, tá? Ambev, a BEV3, a sigla dela, você bota lá e vai aparecer todo o perfil dessa ação, inclusive o dividend yield, que aí você vai ter um percentual lá. Eu não sei agora de cabeça, mas 6% vai a média de Ambev. Você vai receber 6% desse lucro que você não sabe ainda quanto foi ao ano da Ambev, tá? Isso dá um bom, mais ou menos 6% do valor da ação, né? Isso dá um bom rendimento e a gente vai entender por que você tem que investir em dividendos e como você faz isso aumentar, se multiplicar ao longo do tempo, você investindo em dividendos. Bom, outra dica aqui, ó, veja carteiras de casas de análise ou corretoras. Sempre é uma boa indicação. Quer investir em dividendos? Vai numa casa de análise, se você puder pagar a mensalidade deles, paga a mensalidade e segue os caras, eles vão te dizer quais são as melhores empresas, e eles já fazem análise por você e eles podem fazer essa análise, eles têm um certificado do CNPI, e você também pode seguir algumas corretoras, ou essa corretora que você investe hoje, e ela já tem lá na carteira dela qual os papéis indicados para dividendos, e obviamente isso pode trocar ao longo do tempo. Dividendos não é igual a estratégia buy and hold, que a gente explicou isso em um outro vídeo. Se você botar aí no YouTube Minuto da Fortuna, buy and hold, mas a estratégia de dividendos ela tem troca de carteira se necessário. A empresa estava lucrando, estava indo bem, estava pagando bem, mas ela já passa a não pagar bem. E aí, por uma análise feita nessa empresa, há de se recomendar que você troque esse papel, trocar por um outro. Você vende aquele papel e compra um outro papel de uma outra empresa que lhe pague melhor dividendo. Você não vai se apegar à empresa, você vai se apegar ao dividend yield, ao seu lucro, ao seu percentual para você finalmente viver de renda, se aposentar em cima disso.
Dividendos são pagos mensal, ou trimestral, semestral, ou anual. Eu expliquei isso há poucos instantes. Se for uma empresa, se você quiser receber mensal, escolha empresas que te pagam mensal. Obviamente que entenda, você vai escolher a empresa só por causa disso? Não, você vai escolher a empresa principalmente porque ela te paga bons dividendos. Mas, se você unir o útil ao agradável, empresa boa, paga bom dividendo e ela ainda paga mensal, ótimo, né? Se você buscar aí em algumas listagens de Google, e possivelmente a gente vai fazer um vídeo sobre isso, você vai ver as empresas que te pagam mensal dividendos ou dividendo de áudio, ou o percentual que ela te paga proporcional naquele mês. Escolha no máximo entre 5 e 10 ações. Essa é a recomendação máxima aí dessas carteiras de análise, da casa de análise, corretoras, sempre vai ser ali 5 ou 10 ações, que é o percentual máximo. Não fugir disso, porque senão você vai terminar tendo percentuais menores em cada ação, você não vai conseguir fazer preço médio, bom, enfim, é melhor você investir no máximo entre 5 e 10 ações. Cuidado! Necessário analisar e manter a ação na empresa. Essa análise eu já falei há poucos instantes. Se você vai manter ou não essa ação na carteira, é uma análise que você tem que fazer. Se você fizer isso sozinho, procure bastante informações, vá no site do Fundamentos, vá em outros sites, procure saber dessa empresa, qual o futuro dela, ou se você já segue uma recomendação de corretora e casa de análise, você já vai receber isso prontinho. Reaplique o dividendo, ou seja, você vai fazer os juros compostos. Por quê? Se a ação te paga o dividendo e você não está querendo ele agora para você se aposentar, não chegou o tempo ainda, ou se você não está querendo ainda viver de renda, não tem motivo, você ainda trabalha, você ainda está fazendo a sua grana de uma outra forma, você ainda tem o seu rendimento de uma outra forma, você pega esse dividendo e reaplica na ação. Essa é a teoria de juros compostos que vale. Além da própria ação se valorizar ao longo do tempo, você vai jogando o próprio dividendo que você vai recebendo em cima dela, comprando mais papéis, vai lá na sua corretora, compra mais papéis, compra mais quantidade de ações, e aí você tem uma quantidade maior daquela ação advindo do próprio dividendo que ela te pagou. Ou seja, vamos supor que agora, né? Se ela te pagar 8% ao ano, veja a conta rápida aqui, 8% ao ano em 10 anos, se você tiver ali juros compostos, a empresa já se pagou, ou seja, você investiu e ela já se pagou. Mas se você ainda mantém o papel, ela dobrou ao longo desse tempo. Em 10 anos de aplicação, você dobrou o que você tinha de ações. Eu estou falando de forma grotesca, rápida, 8% vezes 10, 80%, arredondando com juros compostos, os 100%, que é o dobro. Mas se ao longo do tempo você conseguiu comprar mais ações com aquele dividendo que você recebeu, ações mais baratas, fazendo mais preço médio, diminuindo o preço médio dessa ação, ao longo do tempo você pode ter mais do que dobrado esse investimento que você fez. Veja o potencial que isso tem, ao invés de você pegar a sua grana, e não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, nenhuma dica, não quero que você faça isso, reflita. Se você vai colocar essa grana em um VGBL, de um banco, ou se você vai investir no INSS, se você for um autônomo, ou se você vai investir na bolsa da forma que eu estou te falando aqui, em dividendos. Obviamente que se aprimorando nesse assunto, mas o que eu estou te falando é que você tem uma oportunidade muito grande de dobrar seu capital, de triplicar seu capital, somente pela teoria dos juros compostos, com o próprio dividendo que você recebe da ação, você reaplicando em cima dela, e ao longo do tempo você faz essa sua grana se multiplicar. Bom, um exemplo aqui agora, acho que eu te falei, né? Se você ficar 30 anos pagando mensal em INSS ou VGBL, que é o privado, é melhor você comprar a ação todos os meses. Se você tem lá R$300, por exemplo, 300, 500 reais para você pagar por mês para se aposentar, para você ter um plano que você acha que o banco te ofereceu um plano legal, ou porque o INSS você vai receber 2 salários, um salário ao final do tempo, e aí você está se aposentando por conta dessas regras que já foram criadas há muito tempo. Será que não é melhor você pegar esse mesmo valor e ir apostando é uma palavra que a gente não gosta, investindo na bolsa de valores ao longo do tempo? É melhor você pensar sobre isso, beleza? Essa é a dica que eu estou lhe dando no canal Minuto da Fortuna.
A gente vai ter outros vídeos falando sobre dividendos. Aliás, já tem outro vídeo falando sobre dividendos. Como é que as empresas pagam os impostos sobre isso. Tem mais outras informações aqui no canal Minuto da Fortuna. E até mais um vídeo. Eu peço para que vocês curtam aqui o YouTube, dá um joinha, sigam o nosso canal, sigam o nosso Instagram, nosso Telegram. E até mais um vídeo do Minuto da Fortuna. Valeu, um abraço!